Olá, sou Fabiano, advogado e autor do livro A Liberdade é a Regra. Livro que é fruto do meu trabalho de conclusão do mestrado, que tive a oportunidade de defender em Montevidéu, no Uruguai, e que a banca examinadora, além de dar nota máxima, sugeriu a publicação. E hoje a gente publica esse livro. E eu quero já aproveitar para poder agradecer a generosidade de Alexandre Moraes da Rosa, que escreveu o prefácio, a toda a galera da comunidade Criminal Player, também a Jéssica Gonçalves e toda a sua equipe da É Mais Editora, que trouxe um apoio luxuoso para poder esse livro tornar realidade. Agradecer também a minha equipe do Senaju e do escritório São Martim Fernandes de Advogados Associados, que também colaboraram com o livro. E a minha família, que com todo carinho, amor e apoio incondicional me inspiram a escrever e a trazer melhores informações. O livro está disponível na Amazon e desejo uma excelente leitura. Obrigado. Não preciso me apresentar, quem está aqui são pessoas que eu tenho um maior carinho e obviamente que já me conhecem. A gente está aqui lançando hoje e pode ter certeza que cada um de vocês está dentro desse livro aqui, porque ou foi com carinho ou foi com experiência trocada que eu acabei escrevendo esse livro. O Senaju, inclusive, faz parte muito desse livro. Foi a partir de uma experiência no Senaju que eu tive enquanto advogado de um cliente que eu resolvi escrever, um policial militar preso, e eu procurei entender toda a lógica do sistema penal para poder ver que aquela prisão era arbitrária, era ilegal e que a regra é clara, a liberdade é a regra. E aí eu fui para o mestrado em Montevidéu, no Uruguai. Foram períodos difíceis, tá fora do país. Inclusive, uma curiosidade, eu estava na aula do mestrado e num dos intervalos, um colega meu de Santa Catarina veio um assunto que naquela época todo mundo achou banal. Ele falou: vocês já viram do coronavírus lá na China? E aí lá em Montevidéu que eu tive acesso veio essa informação da pandemia ou do coronavírus. E o livro é fruto desse trabalho de conclusão do mestrado lá em criminologia. Hoje já sou mestre, estou fazendo agora o doutorado. A ideia é fazer um livro, reescrever esse livro. A ideia é pegar esse tema e desenvolver sobre um outro viés, sobre uma outra perspectiva. Esse livro, eu sei que vocês estão recebendo agora, alguns de vocês, mas fazendo um breve resumo, e aí para as redes sociais também ficar registrado, eu trago algumas perspectivas aqui nesse livro aqui, para poder fundamentar que a liberdade é a regra. Para isso, eu trouxe um exemplo para demonstrar que os esportes estão muito mais adiantados nesse campo do que o processo penal.
certo? A gente acabou de sair de uma Olimpíada e eu acredito que alguns de vocês puderam observar o seguinte: no futebol, a gente tem 2 tempos de 45 minutos. Embora esse ano teve alguma tipicidade aí que a prorrogação, o tempo extra era 15, 20 minutos, uma coisa que, inclusive, não tem ou não tinha precedente. Mas a gente sabe que o futebol são 2 tempos de 45 minutos com uma prorrogação. No vôlei, não tem tempo. O vôlei é pontuação. Cada set pode levar 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos. A depender, um jogo pode ser só 3 sets, ou 5 sets com tie-break, enfim. Mas lá, a realidade de tempo é outra, certo? A gente vai para o basquete tem um exemplo também interessante. No basquete, a gente para o tempo. A bola saiu, houve uma falta, o tempo é parado. Isso é física quântica. É isso que eu trago no livro, e aí eu trouxe nada mais do que o pai da física, Einstein, e na verdade antes já trago a física de Newton, em que o tempo é absoluto, depois Einstein, a relatividade do tempo, para poder justificar que a gente não pode tratar o processo penal, certo? Quando tem uma pessoa ainda não condenada, privada de sua liberdade, presa, entendeu? Então, esse livro é sobre ter a oportunidade de, antes de uma sentença penal condenar, a pessoa ter sua liberdade preservada. Não defendo, até porque não é essa posição nem do livro, nem minha pessoal, de que a prisão preventiva deve ser extinta, não. Se naquela situação a pessoa tem que ser recolhida presa pelos fundamentos do processo penal, da Constituição Federal, a pessoa deve ser presa, certo? E aí, voltando para o exemplo do esporte, então a gente vê que no basquete a necessidade é de parar o tempo. No vôlei não tem contagem de tempo. No futebol já tem, entendeu? E é isso que eu procurei nesse livro demonstrar, olha, a gente já tem exemplos em outras áreas. Porque no processo penal, um processo com o réu preso, não tem a prioridade que deveria ter. Uma ressalva: há instrumentos e ferramentas dentro do processo penal para poder dar uma agilidade quando o réu está preso, certo? Como julgamento. Aliás, a gente tinha um júri recentemente que foi cancelado porque o juiz tirou o nosso processo de pauta, porque o réu estava solto, para poder colocar um processo em que há um réu preso. Então a gente sabe que há mecanismos, entendeu? O que eu defendo é que esses mecanismos são poucos, são insuficientes e que não atende o que se precisa, entendeu? Que é preservar a presunção de inocência, a dignidade da pessoa humana no atual estágio de Estado democrático de direito, que é o que a gente vive, que é o que o processo penal está totalmente agasalhado, certo? Bem, quero agradecer imensamente a todos vocês que realmente fazem parte da minha trajetória. Quero também agradecer imensamente a generosidade do professor Alexandre Moraes da Rosa, juiz de direito lá em Santa Catarina, autor consagrado na doutrina do processo penal. Aliás, esse livro aqui, eu trago muito dele aqui, antes de, inclusive, ter a oportunidade de oferecer o livro para ele prefaciar, porque ele tem uma teoria interessante sobre o processo penal. Ele, o professor Auri Lopes também ajudaram. Quero agradecer também ao pessoal da Mais Editora, na pessoa da Jéssica Gonçalves, que com toda a sua equipe também deu realmente um apoio de luxo para que esse livro hoje se tornasse realidade. Agradecer ao Senaju, a equipe do Senaju, a equipe da velha guarda do Senaju, até porque para poder chegar até aqui tive que passar por várias fases do Senaju, e cada fase, sem sombra de dúvidas, é importante, foi importante e continua sendo importante. A minha família, os meus amigos que estão aqui presentes,
minha esposa, minhas filhas, e aí eu quero fazer um agradecimento especial. Na verdade, uma informação hoje está acontecendo porque minha filha está indo para o Canadá no sábado e na agenda só conseguimos encaixar hoje, e a presença dela... Respira. Eu não posso falar sobre a viagem dela, porque toda vez eu choro. Mas a presença dela, para acontecer isso, tinha que ter ela. Se não tivesse, não teríamos essa festa. O meu pai, minha mãe, meus irmãos, enfim, todos vocês, muito, muito, muito obrigado. Certo? Valeu! Esse livro é fruto de uma observação atenta sobre a nossa realidade, a realidade do Brasil, que valoriza o cárcere em detrimento da liberdade. Então, gostaria de parabenizar mais uma vez o Dr. Fabiano pelo lançamento de mais um livro feito com muito carinho e muita dedicação. Parabéns, doutor. Pronto, eu sou aqui o Sargento Antônio Carlos, estou aqui do lado do Sargento Ramos. Venho agradecer aqui ao Dr. Fabiano por esse evento social, essa produção desse livro aí, que fala sobre o tema prisão é a exceção e a liberdade é a regra. Estou satisfeito aqui de ser associado pela Senaju aqui. Estou aqui, na realidade, é a segunda família, depois da Polícia Militar. Estou satisfeito. Isso aqui eu vou consumir aqui como livro de cabeceira. E aqui a nossa vida, queira que não queira, aqui no contexto, aqui no texto jurídico, aqui tem toda a nossa vida, certo? Social, familiar, para isso aquilo. Inclusive, uma maneira também de educacional de a gente estar alinhado às novas regras, às novas leis que os parlamentares estão implantando aí, inovando aí cada vez mais o setor judiciário. Bem, venho agradecer a toda a família Senaju e parabenizá-los pelos que estão à frente e por trás dos bastidores por esse excelente momento presente. Muito obrigado e em felicidade também daqueles que estão presentes, os que puderam vir e participar. Muito obrigado.